Olá pessoas, bem-vindo de novo ao HQ Sem Roteiro, o vlog de quadrinhos com mini resenhas e comentários que sofre de timidez crônica e é feito absolutamente na marra. E a minha primeira recomendação desse vídeo para vocês é uma edição especial dos X-Men chamada A Era X. Tem o roteiro do Mike Carey, é uma mini saga de X-Men Legacy e faz um crossover com New Mutants. É um conceito bastante velho porque ele parece bastante com a Era do Apocalipse. Em que sentido? Os X-Men são novamente jogados numa realidade alternativa onde o Professor Xavier não criou a equipe. Para falar a verdade, nessa realidade, aparentemente, ele sequer existe. Eles são liderados pelo Magneto contra os humanos que pretendem exterminar completamente a raça mutante. E, novamente, o responsável por criar essa realidade alternativa é o filho maluco do Professor Xavier, que tem múltiplas personalidades, o Legião. Eu achei essa revista bastante dispensável. Se você acompanha os X-Men há bastante tempo, você parar de ler os títulos da cronologia normal, ler essa revista e voltar para a cronologia normal depois que essa minissérie passou, você vai reparar que não fez diferença nenhuma na cronologia normal. Não tem nada exatamente ruim na revista, mas eu achei o roteiro fraco. Os artistas são bastante comuns, não tem nenhum grande nome. Eu que acompanho os X-Men há bastante tempo achei dispensável. Se você quiser investir nessa revista, você pode comprar e pode dar uma lida rápida nela, talvez no banheiro, mas eu realmente acho que, como uma edição especial dos X-Men, essa revista você pode deixá-la de lado na banca, a não ser que você seja muito fã dos X-Men. A próxima recomendação que eu tenho para vocês é mais uma história do Justiceiro, daquela série Punisher Max, cujas as três últimas edições saíram no Brasil em capa dura com um preço bem bacana. Essa eu comprei inclusive numa promoção, eu paguei R$13 nela. Chama-se 6 Horas para Matar, tem o desenho de Michel Lacombe e o roteiro de um cara cujo nome eu simplesmente não consigo pronunciar. Vou chamar ele só de Duane. E nessa edição o Justiceiro ele é capturado por uma máfia da cidade da Filadélfia. E ele é coagido no estilo Snake Plissken a matar outros membros rivais dessa gangue. Só que o Justiceiro não negocia com malandro e nem com bandido. E o que ele faz? Ele mata geral os seus captores e sem receber o antídoto do veneno que foi injetado nele, que vai matá-lo em 6 horas. Então o Frank resolve que dentro dessas 6 horas ele vai aproveitar o máximo da vida como? Matando bandido. E ele cria um caos generalizado na cidade, enquanto ele é caçado por policiais, o resto da máfia que tentou sequestrá-lo e a máfia inimiga dessa máfia que tentou sequestrá-lo. Como eu já disse, a capa dura, o bom preço, a arte é bem realista do Lacombe, bem realista e bem violenta. O roteiro é bastante consistente, a história toda se passa dentro de 6 horas. E para você conseguir fazer um roteiro que tem um certo limite de tempo para ocorrer, você tem que ter um bom time no roteiro, e o Duane tem. E eu realmente recomendo bastante essa história para vocês. E agora eu quero mostrar para vocês um dos meus títulos favoritos de um dos meus roteiristas favoritos, que é Frequência Global, de Warren Ellis, que conta com uma pletora de artistas, inclusive grandes nomes como Simon Bisley, Lee Bermejo e o Glenn Fabry. Nessa história, a Frequência Global é uma organização de resgate de alcance mundial que conta com 1001 membros, liderados por Miranda Zero e coordenados por uma hacker chamada Aleph. Cada um desses membros é especialista em alguma coisa, desde especialidades que você costuma ver em filmes de ação, como snipers que têm implantes cibernéticos e são especializados em armas nucleares, até, quem sabe, um geek de história em quadrinhos. Warren Ellis diz que esse conceito foi influenciado pelo movimento dos flash mobs, e eu acho muito interessante. São 12 partes, são 2 encadernados, 6 partes em cada um.
Os capítulos não têm ligação entre si, cada um é uma história separada, e não tem uma cronologia, e não tem um metaplot, então você pode começar a ler pelo volume 2, se você quiser, e depois partir para o volume 1, que ainda está disponível nas comic shops e livrarias, você pode inclusive pedir online. O volume 2 saiu com uma diferença de 3 anos para o volume 1, mas finalmente saiu. É uma dessas edições que tem a impressão bastante limitada e por causa disso ele tem um preço um tanto elevado. Custa R$ 42,00, mas você pode encontrar por aí em algumas promoções. Tem capa dura, o acabamento gráfico dele está excelente. Não é a primeira vez que foi publicado no Brasil, já tinha sido publicado antes, mas o acabamento gráfico era uma bela porcaria. A Panini fez um bom serviço em trazer frequência global. E finalmente eu vou responder a um comentário do YouTube. A AGDuque99 diz: gostaria de saber o que você acha de Homem-Aranha no Ar. Bom, a AGDuque99, Homem-Aranha no Ar tem duas minisséries, a primeira e a segunda, que tem o subtítulo de A Face Oculta. Eu li somente a primeira, que é essa aqui. E eu digo pra você, tem uma pegada realmente daqueles personagens no ar que foram criados nos anos 30 e 40. Uma história bastante diferenciada do Homem-Aranha, embora mostre sua origem quase que semelhante. A arte é muito bem feita, é do mesmo cara que fez aquela minissérie do Magneto, O Testamento. Os poderes do Homem-Aranha são bastante diferentes e é um pouco estranho ver o Homem-Aranha usando uma arma de fogo. Mas se você pensar bem, todos os heróis no ar criados naquela época usavam armas de fogo, então realmente não é nenhuma grande surpresa. O roteiro é bastante consistente, eu gostei bastante. Tem aquela pegada daquela série Elseworlds da DC Comics, então se você tem a mente aberta o suficiente para ler qualquer título do Elseworlds, você tem a mente aberta para aceitar o Homem-Aranha no ar. O preço dela é bastante baixo. Eu acho que é menos de R$20 para uma edição em capa dura, é uma minissérie completa. E eu acho que sim, você deveria procurar essa revista porque você vai gostar. E essa semana a DC Comics novamente criou uma polêmica ao liberar a capa da edição número 0 de Catwoman. Nessa edição, o artista Guilhem March desenha a Catwoman numa posição que eu não consigo descrever melhor do que simplesmente dizer que ela é fisicamente e anatomicamente impossível. Mas a questão não é realmente se o Guilhem March sabe ou não desenhar, porque eu sei que ele sabe desenhar, porque eu já vi outros quadrinhos dele. E ele tem inclusive um livro chamado Pin Up, onde ele mostra a arte dele fora do universo dos quadrinhos, e ele é um excelente desenhista. Mas sim a polêmica criada por causa de um fenômeno muito conhecido no Brasil e que agora está se espalhando novamente nos quadrinhos desde os anos 90, que é a bundalização dos quadrinhos. Onde você pega uma personagem gostosíssima, tira todo o conteúdo dela de personalidade e vende revistas onde ela está mostrando poses impossíveis e extremamente sexualizadas na capa da revista. As pessoas estão dizendo que essa pose nova que ela aparece na capa do Catwoman 0 é a versão 2.0 da torção impossível super sexy, que é uma pose que os desenhistas em quadrinho adoram utilizar para vender o corpo feminino na capa das revistas e em ilustrações de gosto duvidoso. Como é essa torção super sexy impossível, você me pergunta? Imagine que você é o fotógrafo para uma revista de mulher nua ou até mesmo um fotógrafo de moda. E você quer que a sua modelo faça uma pose super sexy. Então o que você pede para ela fazer? Pede para ela virar de costas para você, fazendo uma pose que faça com que as duas bandas da bunda dela fiquem viradas para a câmera. Você pode reparar que numa pose dessas, a única parte dos seios que você consegue ver da sua modelo é um pouquinho do lado de apenas um seio. Mas você quer que seja mais sexy. Você quer que todos os homens comprem essa revista, levem para casa e não mostrem para as suas mulheres
e deixem escondidas em algum lugar no banheiro. Então você quer que a sua modelo mostre ao mesmo tempo, na direção da câmera, não só as duas bandas da bunda dela, mas também os dois seios. Algo mais ou menos assim, ó. Só que esse tipo de pose é impossível. Um ser humano teria que ter a coluna quebrada, estar paralítico das pernas para baixo para poder fazer essa pose. E nós vemos essa pose com muita frequência nos quadrinhos. E agora nós também parece que nós vamos começar a ver com bastante frequência aquela pose de batata da Catwoman, onde ela consegue mostrar as duas bandas da bunda e os dois seios ao mesmo tempo, quando você está vendo a personagem por cima, que é também fisicamente impossível. E vamos falar a verdade, não há necessidade nenhuma de toda essa hipersexualização da personagem. Ah, cara, não tem a menor necessidade da DC fazer esse tipo de coisa. A personagem é boa, dá pra ter histórias interessantes com ela sem ficar o tempo todo mostrando só peito e só bunda. Se pelo menos alguém da DC tivesse algum tipo de orientação... Ué? Alô? Agente HQ Man, prepare-se, você está na frequência global. Estou a caminho.